Boa tarde, pessoal. Hoje iremos iniciar o roteiro de estudo orientado número 6, referente ao conteúdo de drenagem agrícola. Essa primeira aula será uma aula mais introdutória, em que abordaremos os conceitos de drenagem, as limitações do sistema, se não houver uma drenagem bem eficiente, aonde a drenagem se encaixa. Vamos apresentar o sistema de drenagem como um todo, como um projeto. Para as aulas posteriores serem melhores entendidas do ponto de vista da execução dos exercícios. Todo o conteúdo referente à irrigação, a gente finalizou, né, na irrigação por superfície. Então, vocês viram irrigação por aspersão, irrigação localizada, irrigação por superfície. E dentro da disciplina tem a parte de drenagem. Muitas das vezes, alguns alunos me perguntam o seguinte: professor, por que na mesma disciplina a gente vê a irrigação, que é um processo artificial de reposição de água às plantas, e também vemos drenagem, que é a remoção de água? Por que isso? Vocês vão observar que temos uma condição ideal para a produção de alimentos em termos de umidade do solo. Ou seja, o solo não pode estar tão seco, mas também não pode estar muito úmido. Então, existe um ponto ideal. Normalmente, a gente trabalha com a capacidade de campo como um ponto ideal. Ou seja, quando eu tenho excesso de água, isso também é prejudicial. Então, quando a gente tem excesso de água em um sistema produtivo, em que o solo, por exemplo, ele tem uma capacidade de drenagem insuficiente, uma capacidade natural de drenagem insuficiente, então a gente lança a mão aí do uso da drenagem agrícola do ponto de vista artificial, né, da execução dos projetos aí para auxiliar, para melhorar a drenagem natural daquele solo. Vocês vão perceber que a drenagem ela atua junto com a irrigação como um meio de segurança. Ou seja, todo excedente hídrico que porventura pode ocorrer, por exemplo, em decorrência de uma chuva, a drenagem ela vai estar trabalhando de forma a proteger o seu cultivo. A gente vai falar muito sobre isso aí. Basicamente, drenagem é o conjunto de técnicas e práticas que visam retirar o excesso de água e de sais do solo. Dividimos a drenagem em drenagem subterrânea e drenagem superficial. Na disciplina, iremos abordar a drenagem subterrânea. A drenagem superficial, vocês viram nas disciplinas referente à hidrologia. A drenagem subterrânea, procedimento de remoção de água e sais excedentes do solo, atingido pelo rebaixamento do lençol freático em situações em que o lençol freático está próximo. Mas também a remoção do excesso de água e de sais, em que o solo ele tem uma capacidade de drenagem reduzida naturalmente. No caso, na drenagem subterrânea, o nível médio de oscilação do lençol freático será reduzido. Na drenagem superficial, normalmente são utilizados quando os problemas de drenagem ocorrem na superfície. Vocês irão utilizar esses conceitos no dimensionamento de estruturas hidráulicas para chuvas intensas. Vocês viram isso na hidrologia, onde vocês estimaram, por exemplo, as vazões de máxima para o dimensionamento dessas estruturas de drenagem. Então, aqui que a gente tem, do lado esquerdo, a drenagem subterrânea. Vocês vão perceber que temos dois tipos de drenos,
que podem ser utilizados. Perceba que na linha pontilhada, aqui em cima, era a linha do lençol freático antes da drenagem, e a execução da drenagem possibilita que essa água ela adentre o dreno, fazendo o rebaixamento desse lençol freático, possibilitando que a raiz se desenvolva em um volume maior de solo e numa condição de umidade interessante para a produção dessa planta. O dreno também ele pode ser fechado, são drenos tubulares, faz a mesma função. Linha do lençol freático antes, linha do lençol freático depois da drenagem, ou seja, rebaixamento do lençol freático. Na drenagem superficial, os problemas estão na superfície. Por exemplo, uma encosta dessa em que a água ela escoa livremente na superfície do solo, proporcionando erosão. Então, devemos nos preocupar também com essa água que escoa na superfície do solo, devendo ela ser removida de uma forma inteligente, sem causar prejuízos às estruturas. Especificamente na drenagem subterrânea, se estamos em regiões úmidas, como por exemplo a nossa aqui em Lavras, que é região úmida, zona úmida, é onde eu tenho excesso de precipitação quando comparado à evaporação da água. Nesse caso, eu tenho um excedente hídrico. No excedente hídrico, a nossa preocupação é a eliminação do excesso de água. Em regiões áridas e semiáridas, o problema lá é o excesso de sal, porque a evapotranspiração é maior que a precipitação. Então, eu tenho ali um déficit hídrico. Então, como toda água possui sal, esse sal fica acumulado de uma forma acumulativa no decorrer do tempo nesse perfil de solo, aumentando a condutividade hidráulica do meio, condutividade elétrica do meio, em decorrência do aumento da quantidade de sais. Então, há necessidade da eliminação desse excesso de sal, e com o uso da drenagem artificial, eu aumento a velocidade de remoção desse excedente de sal, lógico, juntamente com um sistema de irrigação que possibilita a lavagem desse sal. Então, são dois objetivos diferentes da drenagem subterrânea, em que a drenagem ela aumenta a capacidade do solo em movimentar a água no seu interior. E em situações de drenagem de zonas áridas e semiáridas, que o problema é o excesso de sal, juntamente com a irrigação, eu também aumento a velocidade de remoção desse sal juntamente com a água que está ali, né, sendo aplicada junto com a irrigação, mediante o uso da irrigação. Aqui em cima a gente tem um modelinho de dreno aberto. E embaixo são drenos tubulares sendo instalados. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, especificar mais para frente. A importância da drenagem, normalmente ela é utilizada, a drenagem artificial, em situações onde a drenagem natural do solo é insuficiente. É comum vocês entrarem em algumas áreas, podem ser irrigadas ou não, em que vocês observam esse acúmulo de água aqui na superfície. Esse acúmulo é em decorrência que essa região tem um tipo de solo em que as características de drenagem natural é insuficiente. Qual que é a consequência? A consequência é produtiva. O desenvolvimento das plantas, a produção das plantas
ela fica comprometida. Olha aqui, possivelmente esse solo aqui tem um problema com drenagem natural. A drenagem natural desse solo é insuficiente. Então, a drenagem artificial, o projeto de drenagem artificial, é para que esse excedente hídrico ele saia mais rapidamente, ou seja, fazendo com que não haja o prejuízo produtivo às plantas que ali estão. Outra situação são essas regiões de várzea, onde eu posso, com sistemas de drenagem, utilizar para a produção. Então, áreas que normalmente eram consideradas de difícil utilização para a produção agrícola, se eu uso a drenagem, eu consigo recuperá-las e, consequentemente, utilizá-las. Aqui embaixo, lógico, para drenagem superficial, os nossos problemas de erosão, né? E muitas vezes as pessoas não pensam nisso, mas o campo de trabalho do engenheiro agrícola, do agrônomo, ele é muito vasto. E, por exemplo, vocês podem trabalhar no paisagismo. Aqui eu tenho um campo de futebol. O campo de futebol tem drenagem. Se não tivesse drenagem, ocorreria o que está aqui nessa foto, ou seja, os campos estariam alagados. Então, a drenagem, ela possibilita que, por exemplo, ambientes paisagísticos, aqui é um campo de futebol, mas, por exemplo, campos de golfe, jardins, shoppings, não haja o alagamento em decorrência de uma precipitação muito intensa e possibilita que aquelas plantas que ali estão não sejam prejudicadas em decorrência do excedente hídrico, ou seja, da umidade do solo está acima daquela umidade interessante para a produção daquela planta que ali está. Aqui mais um dado sobre a importância da drenagem. Do lado esquerdo, mostra a participação da drenagem com relação à área. Esse aqui é o dado de 2005, né? Possivelmente, com certeza tem dado mais atual, mas não deve ter mudado muito o percentual. 73% da área do mundo não possui nem a irrigação e nem a drenagem. Posteriormente, 14% da área do mundo só tem irrigação, seguido aí de 9% que só tem drenagem e apenas 4% possui os dois, a irrigação e a drenagem. Então, quer dizer, 4% da área do mundo se preocupa com os dois na mesma área, ou seja, a irrigação mais a drenagem. E vocês vão perceber que quando a pessoa trabalha com a irrigação e com a drenagem, ela possibilita que haja a probabilidade de sempre trabalhar em pontos de umidade do solo interessantes para a produção. Quando eu uso a irrigação, eu viso aumentar o conteúdo de água no solo. Mas, por exemplo, em algumas situações onde ocorrem precipitações muito volumosas, eu vou causar um prejuízo ao meu sistema, porque a umidade com certeza vai ficar acima da capacidade de campo. Se eu tiver drenagem na minha área, eu posso remover esse excedente hídrico mais rapidamente, diminuindo as perdas que eu poderia ter em decorrência desse excedente hídrico. Então, as consequências são as seguintes, em termos de perda de produção de alimentos. Sistemas que não têm nem irrigação e nem drenagem, lógico, são sistemas que ocorrem as maiores perdas de produção. Por quê? Porque eu não tenho irrigação, então eu não reponho água na quantidade que a planta precisa. Eu não tenho drenagem, então quando eu tenho um excedente hídrico decorrente de uma chuva, eu não consigo remover rapidamente. Então é intuitivo que isso ocorra. Sistemas que só têm irrigação,
Isso é o segundo que possui maior perda, seguido da drenagem. E por último, quem tem maior, o último, ou seja, o que tem menor perda, são sistemas que têm irrigação e drenagem, ou seja, eu tenho o cuidado tanto com a irrigação quanto a drenagem. Consequentemente, eu tenho menor perda de produção de alimentos. Então, daí a importância do uso da drenagem em situações que são necessárias, né, solos que têm ali uma capacidade de drenagem suficiente, justamente para potencializar o uso da irrigação juntamente com o uso da drenagem. Alguns problemas do excesso de água são bem percebidos, né? O primeiro dele é o déficit de aeração. Ou seja, o principal objetivo da drenagem em regiões úmidas é justamente combater esse déficit de aeração. Quais são os problemas que decorrem desse déficit de aeração? Impermeabilização da parede celular das células das raízes, causando redução da absorção de água, o que leva ao murchamento das folhas. Ou seja, a gente acha que excesso de água não causa prejuízo à planta? Sim, causa. Ou seja, eu impermeabilizo a parede celular das raízes, das células das raízes. Isso causa a redução da absorção de água, ou seja, mesmo tendo água no ambiente, aquela condição não é uma condição interessante para a utilização de água pelas raízes. Aí o murchamento ocorre porque a planta continua transpirando, só que ela transpira e não consegue absorver água. Outra consequência, redução da absorção de íons e do seu transporte para a parte aérea, causando o amarelecimento das folhas. Ou seja, se eu não absorvo água, também não absorvo os íons. Redução da síntese de compostos orgânicos e hormônios pela raiz, seguida da queda das folhas mais velhas. Morte das raízes em algumas plantas, em algumas plantas, lançamento de raízes adventícias como último esforço de sobrevivência. Por fim, redução da produtividade e morte da planta, ou seja, excesso de água ou déficit de aeração é uma situação que pode matar a planta. A gente acha que não. Então, o pessoal que trabalha com irrigação e começa a trabalhar aí de uma forma irregular, com manejo inadequado, aplicando água em excesso, preocupem-se, porque você está reduzindo a produtividade da sua cultura. Só não está matando a planta porque pode ser que o seu solo não tenha uma capacidade de drenagem ruim. Pode ser que a sua drenagem seja boa naturalmente. Mas, se você tivesse uma drenagem ruim, você ia conseguir observar isso aí. Aqui, só um exemplo, né? Folhas amarelas, amarelecimento e murchamento das folhas. Só para voltar aqui, só para atentar, coloquei aqui, ó, redução da absorção de íons e do seu transporte para a parte aérea, causando um amarelecimento das folhas. Então, vamos ver aí. Muitas vezes, a gente, né, eu não sou agrônomo, mas a gente pergunta para os agrônomos e a gente fala assim, se você chega numa área produtiva aí, sei lá, de um determinado cultivo e vê as folhas estão amarelas, o que vem na sua cabeça? O que pode ser? Aí muitos falam assim, é deficiência de nitrogênio. Então vamos ver se é essa a causa, né? Aqui, um vasinho de casa murcho. Ou seja, será que é por falta de água? Talvez seja por excesso, né? Redução da concentração de nitrogênio no solo. Então, comentei. As folhas estão amarelas. Aí muitos falam, é falta de nitrogênio. Realmente, é falta de nitrogênio. Mas a causa principal não é o nitrogênio, é o excedente hídrico. Por quê? Excesso de água causa redução da concentração de nitrogênio no solo. Então vamos lá, solos mal drenados se apresentam pobres em nitrogênio, devido principalmente a 3 fenômenos.
No encharcamento, o nitrogênio se transforma na forma de nitrato para N2 gasoso, se perdendo para a atmosfera. Então você vai lá, você faz adubação nitrogenada, aquilo lá se transforma e se perde para a atmosfera porque o seu ambiente está com excedente hídrico. Boa parte do nitrogênio advém da decomposição da matéria orgânica. Como em solos saturados a decomposição é lenta, a quantidade de nitrogênio presente é reduzida. E por fim, as bactérias que fixam, ou seja, fixadoras do nitrogênio atmosférico, são predominantemente aeróbicas, tendo a população reduzida com o encharcamento. Então, quer dizer, eu tenho são condições diferentes, são três condições aí, né, que ocorrem, que reduz o nitrogênio e, lógico, a absorção de nitrogênio pela planta vai ser reduzida porque não existe esse nitrogênio nessa condição de solo saturado, né, com excesso de água. Outro problema, presença de íons solúveis tóxicos. O ambiente anaeróbico propicia o crescimento da população de bactérias que utilizam e oxidam alimentos, que tornam-se tóxicos às plantas. Por exemplo, o manganês, o ferro, o enxofre. Tendência à formação de estrutura maciça. Solos formados em condições de encharcamento tendem a ter estrutura pobre, pois não se beneficiam do ciclo de molhamento e secamento, que favorece a estruturação dos solos bem drenados. Ou seja, o que acontece? O solo é encharcado, ou seja, ele está em condição de solo saturado. A sua estrutura, né, ela cede, ou seja, ela perde a estrutura. Essa perda de estrutura faz com que o solo se acomode e forme uma estrutura maciça. Qual que é a consequência disso? Redução da permeabilidade do solo, ou seja, quando eu falo a construção, a formação de estrutura maciça, é a compactação. E a compactação causa a redução da permeabilidade. Adicionalmente, redução do desenvolvimento radicular. Ou seja, se é uma camada com estrutura mais maciça, mais impermeável, eu também reduzo o desenvolvimento radicular. E como eu tenho menos a espaço poroso referente aos macroporos, consequentemente eu diminuo a troca de gases no solo. Então, aqui só para mostrar a raiz de uma planta fazendo curva, por ter encontrado uma estrutura maciça. Lógico, não só com solos mal drenados ocorre estrutura maciça, né? Compactação também. Utilização no caso de máquinas. Outro problema, tendência à salinização e solidificação. Vamos contar uma história. Ó, em regiões úmidas, os sais são lixiviados, se movimentando até os rios e mares. Então, por que a gente não tem problema com sal aqui em regiões úmidas, aqui no sul de Minas, região de São Paulo? Por que aqui a gente não relata isso? Porque o excesso de chuva, ou seja, a quantidade maior de chuva, quando comparamos com a evapotranspiração, esse excedente faz com que haja lixiviação do excesso de sais. Então, por isso que a gente não tem problema de sais, né, de sais aqui na nossa região, excesso de sais. Agora, em regiões áridas e semiáridas, devido à menor precipitação, quando comparado à evapotranspiração, há o risco de áreas baixas e mal drenadas apresentarem lençol freático salino. Ou seja, os sais, no caso, vão ascender, ou seja, eles vão se movimentar junto com a água no sentido do lençol freático para a superfície do solo, em decorrência de uma diferença aí de carga existente. Então, há a movimentação de baixo para cima, né? Ou seja, o potencial total de água no solo do ponto mais baixo, do ponto mais profundo, próximo ao lençol freático, é maior
do que o potencial total próximo à superfície, então a tendência do movimento de água e, consequentemente, de sais é de baixo para cima. Então, há ascensão capilar. E, nesse caso, há a salinização e a solidificação da superfície. Nesse caso, toxicidade generalizada e efeito osmótico, ou seja, é um excedente de água em região que tem problema de salinidade, que causa problemas de tanto de salinidade quanto de toxicidade generalizada. No caso, a salinidade aí é o problema do efeito osmótico, ou seja, ambientes salinos, que eu tenho a condutividade elétrica ela é maior, eu tenho mais a força maior de retenção da água naquele ambiente, dificultando com que a planta retire a água dali. Podendo haver até o efeito osmótico, onde a água ela é retirada das raízes das plantas, pelo efeito osmótico. Aparecimento de doenças e plantas higrófilas, ou seja, existem correlações entre manejo da umidade do solo e a ocorrência de problemas fitopatológicos, onde o excesso de umidade favorece o aparecimento de certas doenças. Aí é só para mostrar uma doença que normalmente está associada a essa questão de solo mais úmido, que é o oídio, doença fúngica. Adicionalmente, a presença de vegetação típica de terrenos encharcados pode ser problemática, em decorrência aí de obstrução de drenos para remoção de água. Então, assim, a gente chega numa área que tem problema com excesso de água, a gente vê já pela vegetação típica de região de terreno encharcado. Confinamento da zona radicular na superfície. Ou seja, eu tenho problema com excesso de água em determinada área, a tendência é a raiz ficar confinada em uma região onde ela se desenvolve bem. Quando eu resolvo esse problema de excesso de água, ou seja, eu reduzo o nível do lençol freático, consequentemente, eu tenho o desenvolvimento das raízes. O desenvolvimento aéreo da planta é consequência do desenvolvimento das raízes. Então, o fato das raízes não explorarem camadas mais profundas aumenta a susceptibilidade a veranicos e a tombamentos causados pelo vento. Por quê? Bom, no caso, por exemplo, se eu tenho uma situação de veranico em que fica, por exemplo, 15 dias sem chuva, essa planta ela não tem como explorar regiões mais profundas para extrair água, porque o desenvolvimento radicular dela ficou limitado ali. Adicionalmente, tombamentos causados pelos ventos decorrem dessa estrutura pouco desenvolvida. Então, assim, eu tenho prejuízos com esse confinamento da região da zona radicular na superfície do solo em decorrência desse problema de excesso de água. Vamos falar um pouquinho agora sobre os impactos ambientais da drenagem. Então, a gente até agora está falando sobre por que é importante eu fazer, se fazer drenagem, cuidar da drenagem da minha área a fim de produção de alimentos. Né? Porém, também temos que ter em mente que qualquer modificação do ambiente, tem um ambiente natural, mesmo que a drenagem natural seja insuficiente, mas qualquer modificação que eu faço no ambiente, eu causo um impacto ambiental. É importante a gente ter noção disso. Primeiro impacto ambiental. Impactos originados de dimensionamento inadequado do sistema de drenagem. No caso disso, estou falando especificamente de drenagem superficial. Então, vamos supor que você faz na sua área ali um terraço, visando evitar que a água se movimente livremente pela superfície do solo e, consequentemente, cause erosão. Interessante. Porém, se for mal feito, se for um dimensionamento inadequado, aquilo ali, se estourar, vai causar um prejuízo muito grande e potencializado. Então, a obra de drenagem, ela tem que ser muito bem feita, porque se ela for mal feita, os impactos originados são muito indesejáveis, muito complicados. A drenagem, querendo ou não, ela altera o regime hídrico da área. Então vamos ler isso aqui.
alteração do regime hídrico de cursos d'água adjacentes, pela diminuição do tempo de concentração da bacia hidrográfica com a construção das obras de drenagem. O que significa isso? O que é diminuição do tempo de concentração da bacia hidrográfica? Ou seja, aquela água que adentra a minha bacia hidrográfica, ela sai mais rapidamente da minha bacia hidrográfica, pois anteriormente eu possibilitava que ela infiltrasse e posteriormente ela ia sair no meu curso d'água em determinado tempo. Quando eu faço a drenagem, eu aumento a velocidade de retirada dela da área e, consequentemente, eu diminuo o tempo de concentração. Qual que é o problema disso? O problema disso é o seguinte, vamos analisar esse gráfico aqui, em que no eixo Y tem o vazão. Então, imagina que num curso d'água, que eu meço a vazão numa seção de controle, no decorrer do tempo. Então, aqui eu tenho os meses do ano. Vou colocar aqui tempo no eixo X, né? Eu tenho essa curva preta, que é a vazão no curso d'água antes do projeto de drenagem. E a cinza é após a drenagem. O que vai acontecer? Vamos supor que a gente está numa região igual a Lavras, onde chove em dezembro, chove em novembro, outubro começa a chover, janeiro, fevereiro e março. Então, nesse período, normalmente as vazões observadas nos cursos d'água são maiores. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui em janeiro vazão maior e vai diminuindo com o tempo, né? Vai chegando um valor mínimo por volta de agosto, julho, depois volta a subir. Quando eu coloco drenagem, na época de chuva, o que vai acontecer com a vazão no curso d'água? Vai aumentar. Então, a água sai mais rapidamente, eu consigo ter mais eficiência na remoção daquele excedente hídrico. A vazão no curso d'água aumenta. Qual que é o problema disso? Se a calha do seu rio não tiver capacidade de escoamento, vai haver transbordamento. O problema é só na época de chuvas? Não. Na época de seca também. Então, na época de seca, eu tenho diminuição da vazão do curso d'água. Por quê? Bom, se lá na época de chuvas e nas outras épocas também eu estou removendo água mais rapidamente, impossibilitando que ela se infiltre, na época de seca, que eu contaria com a água que infiltrou, eu não vou ter essa água disponível. Ou seja, a vazão do curso d'água diminui. Qual é o problema disso? O problema é que, normalmente, é a água que eu precisaria para irrigação. É nessa hora. Outro impacto ambiental, subsidência, que é o encolhimento do solo. Se eu removo o excesso de água, eu removo a força flutuante. E, consequentemente, quando eu removo o excesso de água, eu faço a oxidação da matéria orgânica e, basicamente, reduz o volume do solo. Esse fenômeno, ele ocorre gradualmente em algumas áreas, por exemplo, na Flórida, na Holanda, pra vocês terem ideia, chega a ter uma redução de 1 metro ao longo do tempo. Ou seja, dependendo, se eu tiver uma infraestrutura construída na área, uma casa, um galpão, o que for, se tiver acolhimento de forma desuniforme, isso aí vai comprometer a estrutura dessa estrutura. Transporte de solutos, contaminação do lençol freático. Quando eu removo o excesso de água, tanto da superfície quanto do solo, junto com a água vai o contaminante. Ou seja, vai o soluto, que vai contaminar o lençol freático. Outros impactos possíveis. Alteração da flora e da fauna, principalmente nas áreas de proteção permanente. E também a construção de algumas estruturas de drenagem, como grandes canais, podem interferir na dinâmica de movimentação da fauna.
Bom, vamos falar um pouquinho sobre esses componentes da rede de drenagem subterrânea. Na irrigação, vocês perceberam que todos os sistemas possuíam nome. Então, tinha lá irrigação por irrigação localizada, linha de irrigação, linha lateral, linha de derivação, linha principal. Tinha nome, porque cada estrutura tinha uma função. Aqui também. O que a gente tem aqui? Perceba que eu tenho tubulações. Eu estou marcando aqui de vermelho só para vocês olharem. Tubulações que estão instaladas paralelas entre si. Essas tubulações, elas estão instaladas paralelas entre si, são os drenos primários. E esses drenos primários são os drenos que removem a água, o excesso de água do solo, da área onde vai haver produção. Então, esses drenos que estão instalados na área. Eles são instalados de forma paralela entre si, tendem a ter equidistância entre si, e a tendência é aqui, ó, estar mais alto que a saída de água, ou seja, para haver drenagem, remoção de água. A água coletada por esses drenos primários, ela é destinada aos drenos coletores. Então, eu tenho vários drenos coletores dentro da área, que normalmente são drenos abertos. Consequentemente, o dreno coletor, ele envia a sua água coletada, os drenos coletores, né, que são vários, né, ó. Tem um dreno coletor aqui, aqui e um monte. Eles enviam a água para o dreno principal, e o dreno principal envia água para o dreno emissário. Esse dreno emissário pode ser o próprio rio, próximo à área. Curso d'água que eu tenho dentro da área ali, o curso d'água natural. Tá ok? Para vocês se lembrarem, aqui tem a definição de cada um, né? Drenos primários são instalados paralelos entre si, com o intuito de controlar a profundidade do nível do lençol freático. Drenos coletores recebem a água dos drenos primários e a conduzem para o dreno principal. E o dreno principal transporta a água coletada para fora da área de drenagem, em direção ao dreno emissário. E o dreno emissário transporta a água para fora da área do projeto, que normalmente esse dreno emissário já é o curso d'água natural. Vou falar sobre os drenos primários, que é o nosso objetivo principal da disciplina, né, os que removem a água do lençol freático, o excedente de água do solo. Então, os drenos primários são instalados paralelos entre si, com o intuito de controlar o nível de água, nível do lençol freático, ou aumentar a condutividade hidráulica do solo. Muitas vezes, alguns alunos me perguntam, professor, o nível do lençol freático lá na minha área não está próximo à superfície do solo, não, então não preciso de drenagem, não? Não sei, porque não é só com o intuito de controlar o nível d'água a existência da drenagem. A existência da drenagem é para alterar, aumentar a condutividade hidráulica do solo. Porque o seu solo ele tem dificuldade que a água se movimenta de uma forma com velocidade, com fluxo reduzido. Então, quando eu coloco drenagem, é para aumentar o fluxo de água nesse solo, para que a água saia rapidamente, o excedente hídrico. Esses drenos primários, eles podem ser drenos cobertos, que são esses drenos fechados aqui. A gente vai falar sobre eles. Ou drenos abertos, que são canais hidráulicos. A gente vai falar as características de cada um deles. Aqui só para mostrar, o de cima aqui são os drenos abertos. São os drenos abertos. Esse aqui de baixo são os drenos fechados, junto com o do meio aqui, que é um outro tipo de dreno fechado. Os drenos primários fechados, os materiais que normalmente são utilizados são drenos tubulares plásticos, que possuem aí diâmetro da ordem de 50 a 200 milímetros. Característica: custo elevado, longa vida útil,
Rápida instalação, porque a instalação é mecanizada, porém necessita envoltório para funcionamento. Essa questão do envoltório eu vou explicar o que é isso mais à frente. Antigamente, antes de ser desenvolvidos os drenos tubulares plásticos, eram utilizadas manilhas cerâmicas e tubos de concreto, como drenos primários fechados. Alguns têm utilizado aí drenos de bambu como uma maneira mais sustentável. Tem utilizado, tem dado certo? Sim, mas não possui a mesma eficácia e a mesma previsão do que pode acontecer quando utilizamos aí drenos tubulares plásticos. É a máquina que faz a instalação dos drenos tubulares plásticos. Então, ela mesmo abre, ela mesmo instala o dreno e fecha. Então, assim, a execução ela é mecanizada, né? Então, você imagina, o custo já é um pouco maior. Eu tenho ainda drenos primários fechados, do tipo dreno topeira ou torpedo. O que é isso? É uma característica muito específica de um solo que eu posso usar num solo muito argiloso. No caso aqui, o solo muito argiloso é da ordem de 25% de argila e menos de 25% de areia. Por quê? Com essa máquina, que a gente chama de arado topeira, onde na extremidade eu tenho um plug, quando eu passo esse arado, e com esse plug, eu formo aqui um canal topeira, um canal de topeira. Esse canal é o próprio dreno, vai ser o próprio dreno. Então, eu faço a instalação desses drenos topeiras, que me ajuda a remover o excesso de água do solo. Qual que é a característica dele? Baixo custo. Dura pouco tempo, da ordem de 1 a 2 anos, tem que fazer de novo. A instalação em declividade de 1% e o espaçamento dele já é reduzido, é da ordem de 2 a 5 metros, ou seja, tem que instalar bastante dreno desse aí para executar a drenagem de uma forma mais eficiente. Profundidade da ordem de 45 a 60 centímetros. Os drenos primários fechados, eles necessitam envoltório, como eu comentei mais atrás. O envoltório ele tem o objetivo de reduzir a erosão subterrânea e diminuir a perda de carga da água ao entrar no dreno. O que é isso? O que é um envoltório? Na face externa é instalada uma manta bidim. Essa manta bidim ela evita que as partículas de solo adentrem o dreno. Então, ela reduz a erosão subterrânea. Eu tenho dentro da manta bidim, instalo a brita. A brita, ela reduz a perda de carga, ou seja, ela aumenta a capacidade daquele ambiente em receber a água do solo. Dentro dessa brita, eu coloco o tubo. Né? O tubo, que ele é perfurado, o tubo é o dreno primário fechado. Fecho com brita, depois fecho por cima com a manta bidim. Então, esse é o envoltório. Os drenos primários abertos, eles possuem as seguintes características. Normalmente tem formato trapezoidal. Então, perceba que aqui o formato é trapezoidal. Por quê? Porque se não fosse trapezoidal, poderia haver desmoronamento. Porque o canal ele tem que ser sem revestimento. Porque ele tem que permitir com que a água do solo entre nele. Então, se não for trapezoidal, pode desmoronar. Ele tem que ser sem revestimento para permitir a entrada de água pelas paredes e pelo fundo. Atuam conjuntamente na drenagem superficial e subterrânea, ou seja, ele tanto remove a água da superfície quanto do subterrâneo. Então, os drenos fechados, no caso, eles não fazem isso. Os drenos fechados, eles só removem água subterrânea. Nos drenos abertos, eu consigo fazer o trabalho tanto da drenagem superficial
quanto da drenagem subterrânea. A manutenção dos drenos abertos ele é mais trabalhosa. Por quê? Os desbarrancamentos e crescimento de vegetação dentro do leito é frequente. No dreno fechado eu não tenho isso. Por que eu tenho que tirar a vegetação que cresce dentro do leito do meu dreno? Porque se eu deixar aquela vegetação ali, vai impedir com que a água saia do meu solo. Eu tenho perda de área cultivável. No dreno aberto, eu não cultivo nada dentro do dreno. Então aquilo ali é perda de área. No dreno fechado eu não tenho isso. Trânsito de máquinas é dificultado. Então eu tenho que construir infraestruturas que me permitem movimentar dentro da área. Então isso dificulta um pouco a movimentação. No dreno fechado, eu não tenho esse problema. Faço inspeção com pronta identificação e correção de problemas de obstrução e desmoronamento. Então, se tem problema no dreno aberto, eu consigo visualizar. No dreno fechado, eu já tenho mais dificuldade. Normalmente, a gente consegue observar que o dreno fechado está com problemas de remoção de água quando a gente percebe que o solo ele está ficando mais úmido após determinados eventos de chuva. Então, quer dizer, ele executava um trabalho que ele não está executando mais. Então, essa observação é mais demorada. O custo é menor de implantação quando comparado aos drenos cobertos. Então, a inclinação do talude depende da estabilidade do solo. Solos mais estáveis, que são os argilosos, eles tendem a ter uma inclinação, né, maior. Drenos menos estáveis, como os arenosos, eles tendem a ser mais abertos. Então, assim, esse talude depende, né, do tipo de solo que a gente que a gente tem ali na área. Bom, pessoal, essa parte aqui é uma parte mais introdutória, mas mostrando o que é o sistema de drenagem, a importância dele, o problema de não ter o cuidado com a drenagem da área. E as aulas posteriores, a gente vai ter uma parte mais prática, a gente vai utilizar, a gente vai aprender alguns parâmetros que devem ser dimensionados, determinados, com o intuito de se utilizar no projeto de drenagem. Passar bem.